Arqueólogos buscam diariamente respostas sobre o passado da Terra e da humanidade, mas muitas vezes eles encontram mais questionamentos. Descobertas mostram que alguns povos antigos seriam muito mais avançados do que a gente imaginava, e artefatos antigos simplesmente não podem ser explicados pela ciência moderna. No vídeo de hoje, o Mundo Desconhecido vai te mostrar algumas destas descobertas que ainda não têm explicação. Mas antes de assistir ao vídeo, inscreva-se em nosso canal e colabore conosco para que possamos chegar o quanto antes a 4 milhões de inscritos. Ative também o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão e curta o nosso Instagram oficial, o link está aqui abaixo na descrição. Arquiteto Divino. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo e tem mais de 900 milhões de seguidores em todo o planeta. Embora a maior parte dos hindus vivam na Índia, há um número significativo de pessoas presentes no Nepal, Bangladesh e Indonésia. A construção dos templos hindus na Índia começou há quase 2000 anos e a arquitetura dos templos evoluiu desde então, resultando numa grande variedade de estilos. Quando vemos estes templos, bem como os antigos monumentos, não podemos deixar de ficar surpresos com a forma magnífica como foram construídos e a grande precisão matemática em seus detalhes. Mas quem foram os engenheiros que conseguiram fazer estas grandes obras? Sem o uso de ferramentas de medição modernas, como eles foram capazes de fazer construções tão fantásticas que resistiram ao tempo não apenas por alguns anos, mas por séculos e muitas vezes por milênios? Nos Puranas, que são antigos textos hindus que descrevem suas divindades, é dito que o responsável por todas essas criações é Vishvakarma, o arquiteto divino. As estátuas que representam esta divindade geralmente a mostram com 3 cabeças e 4 braços, com cada um destes segurando um objeto. Há um templo famoso dedicado a esta divindade em Nalasopara, Mumbai, de nome Shakshwara Mahadev Mandir, onde há uma estátua de Vishvakarma com cerca de 1000 anos. Curiosamente, na mão superior da estátua há um objeto ao qual uma das cabeças parece estar olhando, que é muito parecido com um teodolito. O teodolito é um instrumento de precisão que mede ângulos verticais e horizontais, sendo aplicado em diversos setores como na navegação, na agricultura, na meteorologia e na construção civil. Sendo um arquiteto e construtor, é de se esperar que a divindade usasse tal instrumento, porém, o primeiro teodolito foi criado somente em 1720 pelo inventor inglês Jonathan Sisson. Existem ainda outras esculturas de Vishvakarma que o mostram também com objetos semelhantes a um nivelador, um prumo e uma sonda de solo. Ninguém até hoje conseguiu explicar como instrumentos usados por engenheiros modernos podem estar sendo representados em estátuas com mais de 1000 anos. Sacerdote Sumério. Uma equipe arqueológica da Sociedade Oriental Alemã, em 1929, fazia escavações na antiga cidade de Uruk, atual Varca, no sul do Iraque, quando se depararam com um item muito estranho. A parte superior de uma estatueta em alabastro cinza dentro de um vaso de cerâmica. A estatueta, com a idade aproximada de 5.000 anos, representa um sacerdote-rei, que era uma das principais autoridades na cidade de Uruk. O sacerdote-rei era o homem que intercedia entre os humanos e os deuses e costumava ser retratado realizando cerimônias religiosas. A peça encontrada foi finalmente entalhada, retratando a aparência tradicional do sacerdote, com cabelo preso por uma faixa, uma barba longa, mas sem bigode, e uma saia presa na cintura por um cinto largo. A grande maioria das estatuetas de sacerdote-rei, bem como sua representação em painéis entalhados em pedra, apresentam todos os elementos mencionados aqui. Porém, o que intriga os arqueólogos até hoje é por que a estatueta quebrada foi enterrada dentro do vaso. Hoje essa peça está em exibição no Museu do Iraque, em Bagdá. Martelo fora do tempo. Em uma tarde de 1936, Max Hahn e sua esposa passeavam por uma trilha perto da cidade de Londres, quando avistaram no chão uma rocha com um pedaço de madeira saindo dela. Curiosos, levaram esse objeto para casa, mas acabou sendo esquecido em um canto.
Somente uma década depois, o filho do casal quebrou a rocha e encontrou um martelo incrustado na pedra. O martelo tinha aproximadamente 15 centímetros de comprimento e 25 milímetros de diâmetro, o que levaria a crer que seria uma ferramenta para trabalhos leves, e em sua composição havia 96,6% de ferro e percentuais pequenos de outros elementos. Esse martelo acabou sendo comprado em 1983 pelo criacionista Carl Bogue, que passou a chamá-lo de Martelo de Londres. Bogue passou a divulgar que o artefato era uma descoberta surpreendente, depois que uma análise feita em 1985 datou a rocha onde o martelo se encontrava como tendo de 400 a 500 milhões de anos. Além disso, o cabo de madeira parece estar parcialmente fossilizado. Então isso certamente aumenta o argumento de que se trata de uma ferramenta muito antiga. Foi então colocada a questão de como uma ferramenta, obviamente feita, ou pelo menos usada pelo homem, poderia ser encontrada numa rocha tão antiga, quando a história dominante afirma que o próprio homem só existe há cerca de 200 mil anos. O artefato está atualmente no Creation Evidence Museum, em Glen Rose, no Texas. Dodecaedros romanos. Há quase 300 anos, enterrado junto com algumas moedas antigas em um campo no interior da Inglaterra, foi encontrado o primeiro dodecaedro romano. O objeto em questão é uma peça oca de metal com 12 lados iguais. As 12 faces apresentam um número igual de perfurações dentro delas, todas de diâmetros desiguais, mas opostas umas às outras. Cada face tem uma saliência ou bolinha fixada nela. O dodecaedro de 1739 estava longe de ser a última descoberta desse tipo. Mais de 100 objetos semelhantes já foram encontrados desde então em dezenas de locais em todo o norte da Europa, datando de cerca do século I ao século V depois de Cristo, e variando em tamanho de uma bola de golfe a um pouco maior do que uma bola de beisebol. Muitos dos dodecaedros encontrados estão em exibição em dezenas de museus e coleções arqueológicas por toda a Europa. Mas ninguém conseguiu definir qual a função real deste objeto. A habilidade óbvia que os envolveu, em uma época em que os objetos de metal eram caros e difíceis de fazer, levou muitos pesquisadores a argumentar que eles eram valiosos. Uma ideia que é apoiada pelo fato de que vários foram encontrados escondidos com moedas da era romana. Mas isto ainda não explica por que foram feitos. Amélia Sparavigna, uma física do Politécnico de Torino, da Itália, ainda acha que os dodecaedros poderiam ter sido usados por militares para calcular a distância. Tendo como base um objeto de tamanho conhecido, olhava-se através dos orifícios de tamanhos diferentes até que o objeto e as bordas dos dois círculos no dodecaedro estivessem alinhados. Teoricamente, apenas um conjunto de buracos para uma determinada distância se alinharia de acordo com Sparavigna. A teoria é reforçada pelo fato de que vários dodecaedros foram encontrados em locais militares romanos. Porém, o historiador Tibor Grill, da Universidade de Pécs, na Hungria, discorda desta teoria e aponta para a localização onde os objetos foram encontrados como uma pista importante. Na faixa noroeste do antigo Império Romano da Hungria, ao norte da Inglaterra, mas não em outros territórios romanos, como Itália, Espanha, norte da África ou no Oriente Médio. Essa falta vai contra a ideia de que os objetos eram dispositivos militares. Se era uma ferramenta de uso dos exércitos romanos, disse Grill, por que não aparece em todo o Império? Claro, a internet adora um mistério antigo e ideias sobre o propósito dos dodecaedros romanos estão em alta por lá. Desde instrumentos astronômicos para cálculos de datas agrícolas até moldes para a confecção de luvas de tricô. A menos que alguém encontre um manual de instruções, e depois de mais de 1.500 anos isso parece um pouco difícil, os dodecaedros romanos continuarão a ser um mistério. Qual destas descobertas mais te surpreendeu? Conte pra gente aqui abaixo nos comentários. Não esquece de deixar aqui teu joinha e seguir a gente também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. E conheça também o nosso novo projeto, que é o canal Mundo Animal. Te inscreve por lá também. Vai ser um prazer enorme também ter você no Mundo Animal. Até o próximo vídeo.